de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará ao Rei. Tu és santo, 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 meu Rei. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparável. Grande é o Senhor, digno de honra, louvor e adoração. Eu convido os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias, Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, amém? Assim como estamos em reverência à palavra do Senhor, leiamos a palavra. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Disse-lhe o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Pai, nós lemos a tua palavra e somos carecedores, Pai, da iluminação do teu Espírito Santo. Ó Deus, esta palavra por diversas vezes já foi lida, já foi comentada, já foi explanada, Senhor. Mas esta noite, nós te pedimos, nos dá a nossa porção, Pai. Nos dá o alimento para que possamos, Pai, através da tua palavra se converter. Através da tua palavra, Pai, sermos sarados. Através da tua palavra, para sermos sarados e salvos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que toda a mente esteja, Senhor Deus, cativa à obediência de Cristo. Ó Pai, livra-nos de todo mal, tira, Senhor Deus, toda a intranquilidade, toda a distração, que possamos nos apegar à tua palavra, Pai, que traz cura e libertação, Pai. E nesta noite, enquanto estamos aqui, Pai, protege-nos, livra-nos de todo mal, guarda cada um que aqui está, guarda as nossas famílias, nos ajuda, Pai. O Senhor nos reuniu esta noite, nós cremos que o Senhor se faz presente e pedimos, Pai, a tua direção, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, confesso que, por mais que venhamos a meditar, sempre falta alguma coisa. Eu estava indo para o trabalho pela manhã e pensando na palavra, pensando na noite que já chegou, estamos aqui, e aí eu estava saindo do metrô e só tentando exemplificar a experiência. Estava saindo do metrô, ou melhor, da estação do trem, próximo ao metrô, e aí eu passei por uma pessoa, ele estava no celular, e ele estava conversando, eu falei, mais um ocupado e estressado na vida, porque a vida é assim, é muito agitada. Mas o que me chamou a atenção é que a voz dele começou a ficar diferente, ele ficou com uma voz irada, o semblante dele descaiu, e me veio a palavra de Gênesis, essa que eu estava meditando, e ele começou a falar impropérios, falar para a pessoa, dizendo, olha, Oxará, e falou muitas gírias, você não sabe, eu sou caixa de marimbondo, e ele externou toda uma violência. E eu falei, meu Deus, o mundo jaz no maligno. E cada vez nós nos apercebemos, mas muitas das vezes, como nós dizemos frequentemente, nós romantizamos muitas coisas. O que eu queria falar esta noite, após ler essa palavra, que tem como título A Oferta Aceita por Deus, ela nos fala de 2 personagens. O texto nos fala sobre Caim e sobre Abel. Abel nós sabemos muito pouco dele, como a Bíblia aqui falou. Ele foi talvez o primeiro pastor de ovelhas. Ele foi o segundo irmão, ou melhor, o segundo filho de Eva, o segundo filho de Adão e Eva. E nós vamos lendo, foi a primeira vítima, o primeiro mártir que sofreu homicídio. Mas também a Bíblia nos fala que ele foi considerado justo.
Se nós formos lá em Mateus, Jesus dá testemunho de que ele era justo, e em Hebreus fala que pela fé ele também é reconhecido como justo, né, pelo sacrifício que ele ofereceu, que agradou a Deus. E nós vamos passeando na Bíblia e nós percebemos uma coisa. Quando o irmão estava abrindo o culto, eu estava prestando atenção, o irmão dizia assim, olha, se você... ele falou algumas coisas, falou assim, você está no lugar certo, Deus está aqui. Mas me chamou uma atenção. Eu sei que nós estamos vindo no culto por diversas razões, mas o que esse texto me apresenta é sobre oferta, sobre ofertar algo para o Senhor. E eu pergunto essa noite para nós que estamos aqui, qual é a nossa oferta para Deus esta noite? Qual foi a nossa oferta para Deus nesse dia? O que nós oferecemos para Deus, e Deus pôde olhar, e olhou para nós, e aceitou a nós, e aceitou a nossa oferta, como foi no caso de Caim. Então nós vemos uma necessidade muito grande de ofertar ao Senhor. Porque, irmãos, tudo tem um começo lá no paraíso. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós podemos ver que, um pouquinho antes da queda, Adão, Eva eram felizes. Eles não tinham problemas. Eles não pensavam em criminalidade, em violência, em depressão, em ansiedade. Eles não tinham nenhum tipo de problema que nós passamos hoje. Mas nada disso foi suficiente para que Eva caísse à tentação e quisesse ser igual a Deus, e foi lá e convenceu também Adão. Então eles foram expulsos do paraíso, como nós sabemos, e a vida deles se tornou tristeza e amargura. Antes felizes e completos, e também ante a presença de Deus, eles agora estavam destinados a muita tristeza. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus dá o julgamento, ele diz assim, olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Nós vemos também nesse versículo proto-evangelho, a redenção, a promessa de um Salvador, mas eles foram expulsos do paraíso. E eles estavam próximos ao paraíso, imagino eu, estavam não muito distantes, mas não podiam entrar, porque o Senhor providenciou que 2 anjos com espadas flamejantes impedissem a entrada deles novamente no paraíso. Por que tudo isso, irmãos? Porque como é difícil estar longe daquilo que Deus nos proporciona. É o que eu estava dizendo, nem sempre, para algumas pessoas, está completo, sempre está faltando alguma coisa. Mas, de fato, Adão e Eva estavam incompletos. Mas a Bíblia fala que Eva concebeu e deu à luz um filho. E ela diz assim, lá no versículo 1, ela diz assim, adquiri um varão com auxílio do Senhor, no finalzinho do versículo. Nós percebemos que Eva já está absorvendo que sem o Senhor, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, sem o agir de Deus, nada tem significativo, nada significa. Mas ela diz assim, olha, com o auxílio do Senhor, eu adquiri um varão. Talvez ela estivesse pensando, olha, Deus já está providenciando o descendente que vai acabar com tudo isso, que vai fazer com que nós voltemos para o paraíso, voltemos como eram os tempos felizes. Mas eu quero dizer para você esta noite, que tudo isso foi possível, porque Jesus já completou a sua obra. Hoje nós somos salvos, libertos e temos promessa de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós atentamos para o texto, eu queria que os irmãos refletissem comigo, nós estamos diante de 2 ofertantes. Um
que certamente ouviu história dos seus pais, Abel, certamente Adão, Eva, contaram como eles eram felizes, como tudo era completo no paraíso, como não havia problemas, como tudo era belo e maravilhoso, e agora eles estavam ali, à espera da promessa do Senhor. Eu pergunto essa noite, qual é a tua espera? O que nós esperamos do Senhor? Que tipo de promessa nós esperamos do Senhor? Para que a nossa vida seja completa, para que verdadeiramente nós fiquemos livres de tudo que acontece, livre desse sistema, livre desse mundo que jaz no maligno. O que nós esperamos? Certamente Eva deve ter ficado muito feliz. Nasceu Caim, ele foi instruído junto com Abel, logo nasceu Abel. É até interessante, porque quando Calvino leu esse texto, e nós podemos ler de novo, no versículo 1, fala que ela concebeu e deu à luz a Caim, né? E depois deu à luz a Abel. Como é tudo junto, Calvino achou que eles eram gêmeos. Falou que isso aconteceu rápido. É lógico que nós não podemos, assim, chegar a essa conclusão, explorar isso, mas vale a pena como reflexão. Mas voltando ao que eu estava falando, dos ofertantes. Caim e Abel tiveram a mesma educação. Certamente Adão e Eva passaram todos os ensinamentos, falaram tudo para eles. Mas olha que interessante. Deus conhece o coração, tanto de Abel como de Caim. Eles vão se relacionando, eles vão crescendo, eles vão tomando posição. Um se torna pastor de ovelhas, outro se torna lavrador. E aí, Moisés, quando está registrando em Gênesis a história, ele diz que houve um determinado momento quando eles foram oferecer a oferta. Eles colocaram lá, tudo bonitinho. Imaginamos que Deus respondeu com fogo em relação a Abel, mas Caim não teve resposta, a oferta dele não foi aceita, ele não foi aceito, e diz que a partir dali ele foi movido de uma inveja, de uma raiva muito grande. Agora eu pergunto esta noite, Abel fez alguma coisa? Abel fez alguma coisa diferente, se não querer agradar a Deus? Hoje, os cristãos que querem agradar a Deus, eles sofrem ódio e ira de outras pessoas. Então, para que nós venhamos a entender, a nossa vida se torna difícil, entre aspas, quando nós queremos fazer o melhor para Deus. Dentro do nosso meio, às vezes, dentro de irmãos, surge inveja. Por que ele prospera? Por que ele se dá bem? Por que as coisas acontecem para ele e não acontecem para mim? Foi o que aconteceu com Caim. Então, quando olhamos este problema aqui apresentado, nós percebemos o seguinte, que a oferta em si, talvez não tivesse tanta importância. Eu vou falar por quê. Uns dizem assim, olha, é porque ele não ofertou um sacrifício animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Não, não foi isso. A Bíblia também registra a oferta de cereais. Dizem alguns que Caim ofereceu o pior que ele tinha. Ele não se preocupou. Eu quero te falar esta noite que às vezes nós estamos na casa do Senhor, e eu uso isso como exemplo, e nós queremos que a oferta seja da nossa maneira, seja como nós queremos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, não damos reverência, não prestamos o culto devido, a atenção devida, e queremos que Deus aceite a nossa presença e a nossa oferta. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que Abel pegou o melhor que ele tinha, não só no sacrifício, mas naquilo que estava no coração dele. Quando Caim viu tudo aquilo, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito irado. Agora, o que eu acho mais interessante é que Deus não deixou de falar com Caim. Ele diz assim, num dos versículos, irmãos,
me ajudem aqui. Ele diz assim no versículo 7, ou no versículo 6 e 7. Ele diz para Caim assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O que está acontecendo, Caim? Por que você está desse jeito? E certamente ele estava culpando o irmão dele. Por que você culpa o seu irmão? Por que nós temos, eu quero abrir um parênteses e falar por isso, por que nós culpamos os irmãos e as pessoas das nossas frustrações e situações que muitas vezes nós criamos? Vocês já pararam para pensar isso? Muitas vezes nós criamos uma situação, criamos toda a confusão, vamos dizer assim, e depois queremos sair como vítimas, como pessoas desprestigiadas, sem prestígio. E aí Deus continua falando: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Uma coisa que eu aprendo, Deus diz assim: Caim, ainda dá tempo. Deus fala para nós essa noite: ainda dá tempo. Olha, se você proceder bem, se você fizer do jeito que tem que ser feito, do jeito que Deus ordena, do jeito que Deus requer, ainda dá tempo. Não precisa ficar chateado, não precisa ficar decepcionado, não precisa procurar culpados ou ficar preso em pensamentos. Ainda dá tempo. Deus falou com Caim. Olha que tremendo. Deus falou com Caim. Eu não sei como é que foi. Se foi por teofania, o próprio Deus se fazendo como os anjos, presente. Não sei se foi por viva voz. Não sabemos. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Caim. Eu quero abrir um parênteses esta noite e dizer que Deus continua falando. Falou outrora pelos profetas, falou pelo Filho e continua falando nas nossas vidas pela pessoa de Jesus. Deus continua falando conosco. Quando nós olhamos desta forma, nós dizemos: puxa, Deus ainda foi falar com Caim. Só que Caim, como diz lá em 1 João, diz que Caim era filho do maligno. Irmãos, esse título é tão terrível, porque ele diz assim, olha, ele era filho do maligno. Sabe por quê? Nós lemos aqui que Deus falou para ele assim, olha, o pecado jaz à porta. Uma revelação que nós temos, que o pecado é como se, como Shed disse uma vez num comentário, é como uma fera terrível que está do nosso ladinho. Cumpre a nós dominá-la. Cumpre a nós derrotá-la. Então, eu quero dizer para você, para que nós olhemos para dentro de nós e dizemos, Deus, é verdade. Há algo próximo de mim, há uma fera terrível que eu preciso dominá-la. Chama-se pecado. Porque este processo não foi só no momento da oferta. Certamente Caim já estava desenvolvendo esses pensamentos, essa coisa terrível, em que ele só pensava nele. As coisas têm que ser do meu jeito. Eu vou adorar Deus do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Mas assim, é uma coisa tão assim, parece que simples olhando, que nós olhamos o texto e fala assim, certamente eu não sou Caim, eu sou Abel do texto. Eu sou Abel. E essa palavra nos alerta para que nós venhamos a aprender que é tudo um processo. Que Deus esta noite possa colocar nos nossos corações como ofertar para Ele, como agradar a Deus, porque são 4 pontos que eu queria falar essa noite. Sobre fazer o bem, agradar a Deus. Sobre dominar o pecado, não fazer o mal. Sobre uma oferta que aceita por Deus. E olha, irmãos, o último ponto é que Deus não se deixa
levar por rituais religiosos. O que Deus fala esta noite para nós é nos confrontar e nos falar da nossa salvação, falar da nossa certeza, da nossa convicção pelo Senhor. Porque quando eu olho isso, eu falo, Deus, estamos fazendo pouco para o Senhor. Deus, eu não estou fazendo o suficiente. Na verdade, nós transformamos o Evangelho em uma casa de receber bênção. Ou melhor, nós transformamos o Evangelho, transformamos a congregação no lugar de só receber bênção. Não que seja errado, irmãos. Quantos de nós precisamos de bênção? Mas quando nós estamos aqui, eu quero ofertar para o Senhor. Eu quero ofertar o melhor para o Senhor. Tudo que há em mim, de melhor, eu quero dar para Deus. Foi assim com Abel. Qual que é o melhor cordeirinho? Qual que é? É esse que eu vou dar para o Senhor. Qual que é assim, a maneira correta, a reverência, a minha situação, a minha posição de adorador? Qual é? É essa que eu vou fazer. Irmãos, eu queria também não falar de uma forma, dizer assim, olha, estou certo, todo mundo está errado. Mas eu fico pensando, quando alguém vai orar aqui, e isso nós vemos constantemente, exceto aquele que precisa andar na nave da igreja, no culto, ande, mas aqueles que não, reverência. Nós estamos orando ao Senhor. Espero fechar o olho e eu começo a passear. Eu começo a desprezar aquele momento. São coisas tão pequenas, mas se tornam ofertas de Caim. Eu estou usando o exemplo da oração, mas eu podia usar outros exemplos. Que nós venhamos a temer de estar nas nossas mãos ofertas de Caim. Ofertas que não agradam a Deus. Ofertas que fazem que o pecado vai aumentando. Coisas que vão nos transformando não em ofertante, mas inimigos de Deus. Quando nós começamos a ver, Deus avisou a Caim. Deus avisou o que poderia acontecer. E Caim quis pagar o preço. Essa noite eu te pergunto, será que nós estamos sendo avisados de fatos? Algo que precisamos mudar? A nossa personalidade, a nossa posição, o nosso temor. Porque eu estava falando com algumas pessoas, dizendo assim, Deus é amoroso. Nós vemos Ele falando aqui com Caim, misericordioso, e mais incrível, falando no momento em que nós dizemos assim, já falei com o irmão, o problema dele, agora ele se vira. E Deus não pensa assim. E aí nós vemos essa parte, e tentando voltar no texto, Caim prossegue. Caim prosseguiu, e ele, de uma forma ardil, levou o seu irmão no campo, e lá o matou. Outra coisa que eu queria deixar aqui, um ponto bem, assim, bem claro. Muitas vezes, nós somos enganados por palavras bonitas, belas, bem colocadas. Somos, muitas vezes, levados ao campo e somos mortos. Eu falo espiritualmente. Tem pessoas do mundo que nós falamos, eu tenho uma pessoa, ele não tem Jesus, mas ele é meu amigo. Que venhamos a tomar cuidado com isso. Você tem um colega, você tem um conhecido, mas você não tem um amigo. Amigo é só aquele que crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para remissão e perdão de pecados, do qual Ele é nosso único e suficiente Salvador. Mas ele pecou. Ele pecou, e que eu acho mais interessante, Deus volta a falar com Caim. Olha que coisa incrível, irmãos. Deus volta a falar com Caim, e eu percebo nesse texto, não era para condená-lo.
Deus, ele é tão justo que ele fez o devido processo legal. Ele quis ouvir de Caim aquilo que ele já sabia, mas esperando de Caim arrependimento. Volta, dizendo: olha, eu fiz isso, eu me arrependo. E a história seria diferente. Mas Caim, ele, diferente do ladrão da cruz, que disse para Jesus assim: eu mereço estar aqui. O que eu fiz, o que nós fizemos, dizendo para o outro do lado, o outro ladrão, é a paga do que nós fizemos. Agora esse homem nada fez. Agora Caim, como nós lemos no texto, ele diz assim: por acaso sou o guardião do meu irmão? Por acaso tenho alguma responsabilidade? E eu queria também ler com os irmãos, a partir do versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Mentira. Irmãos, quantos de nós aqui falamos uma mentirinha, uma pequena mentira? Eu diria que é melhor nós, como diz alguns, olha, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu vou me abster de falar essa informação, do que mentir. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, para ser um bom ofertante, um ofertante que agrada a Deus, o primeiro ponto é verdade. Doa a quem doer. Eu não estou dizendo que você vai ofender as pessoas com a verdade, mas não se esconda atrás de mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, se há alguma mentira nas nossas vidas, ela tem que ser tirada. E continua: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão, dizendo assim: olha, além de eu não saber e eu sei, eu não quero falar, eu não estou nem aí, não estou nem preocupado. O ofertante que quer ofertar ao Senhor, que quer agradar ao Senhor, ele se preocupa com o seu irmão. Ele guarda o seu irmão na palavra. Ele ora pelo seu irmão. Agora eu vou abrir um outro parênteses e dizer assim: como existe irmãos difíceis? Mas a Bíblia diz assim: olha para você, você é tão difícil quanto ele. Se alguém precisa mudar, não é o irmão, somos nós. Nós mudamos por causa do Senhor. Nós mudamos para agradar ao Senhor. Cada um dará conta de si. Não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Deus, que estava, na verdade, fazendo um teste para Caim, dando uma oportunidade dele se defender, ele passa a amaldiçoar Caim. Quando nós nos recusamos a voltar para a voz de Deus, a voltar a ouvir a voz de Deus, ouça esta noite, nos tornamos malditos. Não há uma relação com o mundo, não há relação com as coisas do mundo. Este é o preço a ser pago. Esta é a oferta que agrada o Senhor. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Precisamos ser amigos de Deus, mas no sentido assim: Deus, minhas pernas já estão tremendo, porque se eu continuar nesse ritmo, eu vou perder a amizade com o Senhor, eu vou perder o relacionamento com o Senhor. E somos convocados a entender que esta palavra, ela nos chama a atenção de uma forma tão forte, porque quando ele amaldiçoa Caim, ele diz assim: és agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele está dizendo assim: o que você fez é tão grave que você não atentou para isso. O que o Senhor fala para nós esta noite: não vamos deixar as coisas chegarem no ponto grave. Vamos identificar onde não estamos ofertando de fato para o Senhor, agradando a Deus, porque isto será maldição nas nossas vidas. Queremos ser benditos do Senhor, queremos ser abençoados do Senhor. Então que Deus nos dê, através do Espírito Santo, essa iluminação, este espelho que é colocado por nós, e dizemos: Deus, eu quero te agradar. Deus, ajuda-me a te agradar. Deus, me ajuda a oferecer a oferta correta, da maneira que o Senhor quer, o melhor, o meu melhor. Porque alguns vão dizer assim: puxa, mas Abel morreu, qual foi a vantagem? Quem ficou na terra foi Caim. Quem viveu os prazeres da terra foi Caim. A Bíblia diz que a primeira coisa que Caim fez quando ele saiu da presença do Senhor, que foi para longe, foi fundar uma cidade. Tem pessoas que acham que o Evangelho é criar raízes, é fundar uma cidade aqui. E a Bíblia fala que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Esse é o motivo para nós entendermos que ser ofertantes, a oferta aceita para o Senhor, é uma vida voltada para Deus. Você ambiciona riquezas nessa terra? Amém, não tem nada demais. Mas que essas riquezas não te façam ficar preso aqui. Você ambiciona ser feliz? Que a sua felicidade continue no céu. Você ambiciona ser aceito por Deus? Que passemos a aceitar o nosso irmão. Porque João diz assim que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. E aqui a Bíblia está nos falando de amor. É lógico que eu estou usando o exemplo da congregação, mas talvez alguém que suba aqui no púlpito, você no seu coração por algum motivo diz assim: Senhor, não aguento. Mas que o Senhor coloque amor no coração, que Senhor, eu preciso mudar. Eu vou orar pelo meu irmão, eu vou interceder pelo meu irmão, para que ele apresente a melhor oferta para o Senhor, e quanto a mim, me ajuda a ser um ofertante de fato, um ofertante do bem, uma oferta aceita. E nós continuamos e vemos que ele diz assim: olha, quando lavrares o solo, Deus falando, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Tem pessoas experimentando isso, porque insiste em achar que o pecado que jaz à porta nunca vai atingi-lo. Errantes e fugitivos do Senhor. O Senhor pergunta essa noite: o que te dá mais prazer na sua vida? O que você quer de fato de mim? O que te completa? O que completa você? Sou eu? Ou a sua maneira de ser? A sua maneira de adorar? Ou a sua resistência? De fato, o que nos completa é o Senhor. Ser errante, vagabundo e fugitivo não é para nós. Nós não nascemos para isso. A Bíblia diz que nós nascemos e nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, da promessa do Senhor. Deus quer fazer algo no nosso meio, irmãos. Eu falo isso porque, lendo a palavra, eu vejo que, eu estava falando um pouquinho antes, que nós vemos, olha, mas Abel morreu. A Bíblia nos dá conta que o Senhor falou que Noé era justo, que Jó era justo, e tantos outros vieram a levarem o título de justo. O sangue de Abel fala, mas a Bíblia nos diz que o sangue completa. O sangue de Abel, ele clamava por justiça em relação ao seu irmão, aquilo que ele fez. Agora o sangue de Jesus, ele nos dá a salvação.
ele faz com que as pessoas se voltem para Deus, que sejam perdoadas, que sejam aceitas por Deus. Este sangue é maior do que Abel. Então, o Senhor dá o ponto de justiça. A Bíblia nos diz que não houve um momento em que Caim disse assim: olha, o castigo é muito grande, o que o Senhor vai fazer comigo é muito, mais do que eu mereço. E a misericórdia de Deus se instala novamente na vida de Caim. Sabe por quê? Deus colocou uma marca em Caim, para que ele não fosse morto, para que aquele sentimento de ódio não tomasse outras pessoas, e outras pessoas pudessem ser mortas, e aquilo se tornasse sucessivo, que não tivesse parada. Então ele colocou uma marca em Caim, para dizer assim: não, ninguém vai te matar. Isso que você fez não será motivo para que outras pessoas também façam. E a Bíblia fala que ele se retirou da presença do Senhor. Caim, que nós conhecemos da geração de Caim, logo mais, que ele teve um filho, Lameque, que ele já tomou 2 mulheres. Adultério logo de cara. Um homem violento. Diz assim: olha, pisou no meu pé, matei. É uma família que começou sem Deus e continuou sem Deus. Mas o Senhor é tão bom, que a Bíblia fala que Eva teve um outro filho, que deram o nome dele de Sete. Deus me deu no lugar de Abel. E de Sete nasceu Enos, filho dele. E diz que a partir dali, os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Com o nascimento de Cristo, com a morte de Cristo, com a crucificação, a ressurreição, o grande amor de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. Irmãos, se nós passarmos a entender isso, e eu vou falar o que a Bíblia diz, eu não quero aqui acariciar os irmãos. Nós somos especiais, nós somos diferentes, nós somos objeto único, pessoas únicas. E quero falar uma coisa: parece que a morte está tão longe, a morte está perto. Parece que a desgraça está tão longe, ela está perto. Muitas coisas nos rodeiam, mas a Bíblia nos fala que Jesus nos fez mais que vencedores. Tudo isso não quer dizer nada pelo que nos está reservado. Sabe de uma coisa? Eu posso essa noite ir dormir e amanhã não acordar. Posso não estar aqui como qualquer um dos irmãos, mas uma coisa eu tenho a certeza, de que Cristo é o meu Senhor. E eu sei, pela fé, para onde eu vou, e quem está me esperando, e qual a herança que eu tenho, porque senão é vã a minha fé. Eu vou viver como Caim, oferecer o que eu quiser, da maneira que eu quiser, e Deus vai dizer assim: não aceito você e nem a sua oferta, porque Abel, ele foi aceito por Deus, e a oferta também dele foi aceita. Então não é só o que nós oferecemos a Deus, mas é a nossa vida, o nosso caráter. Deus está olhando para nós. Deus está dizendo, quando nós estamos sozinhos, que não tem ninguém perto: e aí, você está se conhecendo? Você sabe quem de fato você é? Porque comigo, em mim, você é diferente. Você é a menina dos meus olhos. Deus nos protege, Deus cuida de nós. Agora, essas palavras, irmãos, é para que nós venhamos a entender o seguinte: que mesmo diante de tudo isso, a nossa vida tem que ser oferta para o Senhor. Nós cantamos muitas vezes aqui: tudo para ti, Senhor, tudo para ti. É isso mesmo, tudo para o Senhor. Então, que essa noite nós venhamos sair daqui, dizendo: Deus, eu vou identificar o melhor que eu tenho, aquilo que eu considero mais precioso, aquilo que de fato é precioso, e mediante a palavra que nós ouvimos, eu quero oferecer ao Senhor. Eu quero ser aceito, eu quero ser justificado. Se bem que o Senhor Jesus fez tudo isso por nós, nós apenas estamos trazendo a consciência
do que é Deus e o que Ele significa para nós. Então, nós temos que fazer o bem, temos que agradar a Deus, temos que ter domínio próprio, temos que fazer a oferta, temos que dar a oferta certa para Deus, temos que estar acima desses rituais. Agora eu queria colocar umas palavras para os irmãos para estar encerrando. Caim desprezou o convite de arrependimento e perdão. Isso quer dizer que a todo momento não venhamos a desprezar o que Cristo fez por nós. Não venhamos a achar que é uma coisa muito simples. Eu queria dizer para você também, nesta noite, que Deus conhecia a Caim e Abel. Eu já até falei. E até é interessante que me passou esse ponto. Naquele dia em que a oferta de Abel foi aceita, a oferta de Caim não foi aceita, e Caim prosseguiu com o pecado. Eva, naquele dia, perdeu 2 filhos. Abel, que já não estava mais entre eles, e Caim, que saiu da presença do Senhor. Mas você como pai, você como mãe, fique tranquilo, porque os teus filhos são herança do Senhor. Continue a educando eles na palavra de Deus. Continue passando para eles o que o Senhor se agrada, qual que é a oferta. E diga, filho, filha, não queira ser amaldiçoado por Deus. Conte a história de Caim e Abel e diga assim, olha, eram 2 irmãos iguais, foram criados na mesma família, os mesmos pais, a mesma educação, o mesmo amor, e um ousou a sair da presença do Senhor. Ele foi amaldiçoado. Isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista. Não podemos, irmãos, encerrando, não podemos mudar o que passou. Muitas coisas aconteceram na sua vida, muitas coisas vêm acontecendo, nós não podemos mudar o que passou. Mas eu queria dizer que também nós não podemos mudar as pessoas. Nós não podemos mudar muitas coisas. Mas como eu falei, nós podemos mudar as nossas vidas. Não sozinhos, como diz Eva. Ou meu irmão, não sozinhos, mas falar como Eva, que disse assim, adquiri com o auxílio do Senhor. Estou mudando, quero mudar, vou mudar com o auxílio do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que fé e obediência caminham juntos. Uma coisa bem forte que falou no meu coração esse texto. Não vamos ser guiados por emoções. Não vamos ser guiados por aquilo que sentimos negativamente. Mas vamos ser guiados por Deus. Amém?